Estamos a falar de produtos cujo embalamento é feito sem a intervenção do consumidor final, fazendo que, quando da aquisição, o cliente seja obrigado a comprar a unidade na íntegra. É o caso dos sacos de 25 ou de 50 quilos de arroz ou de fuba de milho, por exemplo, ou os bidões de 25 litros de óleo. A medida abrange essencialmente os produtos da cesta básica. De acordo com o Decreto Executivo 63/21 do Ministério da Indústria e Comércio, a partir do dia 17 de junho é restringida a importação de produtos nesse tipo de embalagens. Os industriais aplaudem a medida. Já os importadores e os distribuidores torcem o nariz, ao passo que o Ministério da Indústria e Comércio, pelo menos até hoje, diz que não volta atrás. Ou seja, a partir do dia 17 de junho, pelo menos 15 produtos, e daqui a pouco vai ficar a saber quais são, vão passar a ser em embalagens de até 1 tonelada, os famosos Big Bags. Daniel Sapateiro é o meu convidado para falar sobre este assunto. Boa noite e obrigado por ter aceito o convite. O que eu te pergunto é, por que é que não há consenso sobre uma medida que tem os objetivos que o Ministério tem defendido? Boa noite, Cussi. Boa noite aos espectadores e internautas. Também quero agradecer a Deus, à minha família e a todos aqueles que também ajudaram a colaborar para que hoje estejamos aqui. Bom, Cussi, é de facto, logo na apresentação ou na introdução do Cussi, mencionou isso, que foi. Portanto, o Ministério da Indústria, por via do Decreto Executivo 63/21 de 17 de março, aliás, faz hoje um mês, que, portanto, tem um conjunto de intenções de restrição das importações de um conjunto de 15 produtos que a maior parte deles faz parte da cesta básica. Contudo, nós sabemos que a maior parte das nossas importações, do consumo privado das famílias e das empresas, é por via de importação. E essa importação tem vindo a ser, desde a independência, nos moldes que nós conhecemos, ou seja, por via marítima, contentores, terrestre ou aeroportuária. Nesse sentido, aqui este decreto executivo, que nós já vamos ver aqui no contexto histórico legal, já deveria ter acontecido esta transformação de importação por saco ou big bags. Nesse sentido, há também importadores que são grossistas e retalhistas. Portanto, eles fazem um percurso que noutros países isto não seria possível. E em Angola tem sido possível. Portanto, esse consenso não é, obviamente, de acordo com aquilo que nós pretendemos ter um máximo de consenso, porque há aqui interesses diferenciados. A primeira questão que se coloca aí no slide que nós vamos apresentar já é o que é que se pretende e quais são as vantagens desta medida? Bom, nós no final vamos fazer aqui uma análise do SWOT, portanto, os pontos fortes a melhorar as ameaças e as oportunidades e as ameaças, mas os grandes benefícios, já introduzindo o que é que são Big Bags para os telespectadores. Porque, para já é uma expressão inglesa, usada no comércio internacional, que quer dizer importação de sacos jumbo. Portanto, são sacos que têm 2 a 7 quilos, e que podem transportar de 500 toneladas a 500 quilos até 3 toneladas. Vamos lá, vamos por partes. Quando dizes sacos de 2 a 3 quilos, é o saco vazio? O saco vazio, 2 a 7 quilos. Cheios? Cheios podem ser até 3 toneladas. Okay. Portanto, só também aqui para informar que esta prática dos Big Bags nasceu na Europa e no Japão nos anos 1950 e que depois foi, obviamente, passando para todos os outros continentes, e que hoje é uma prática mundial. Aliás, aqui podemos também já, na nossa apresentação, quisemos simplificar, fazendo aqui um conjunto de perguntas e respostas para que os telespectadores que possam estar a ver ou a fotografar, possam depois também entender o que é este tema. O que é que são sacos Big Bags? Sacos a granel, sacos jumbo para conter todo o tipo de mercadorias, sejam alimentares, sólidas, líquidos, materiais perigosos ou outro tipo de elementos que possam conter os sacos. Porquê é que devemos adotar esta medida e importar por via de Big Bags? Porque
aquilo que nós verificamos e na consulta que fizemos, é mais barato comprar, e nós já vamos responder parcialmente a esta questão, promove a criação de indústrias de embalamento. Porquê? Porque quando nós importamos mercadorias por big bags, elas não estão embaladas. Portanto, vamos dar aqui um exemplo prático. Eu acho que os telespectadores gostam sempre desta situação. O óleo alimentar que transportamos em big bag de 50 litros. Nós depois temos que embalar a nível nacional para 1 litro ou, quiçá, de acordo com as necessidades da população, poderemos até uma indústria embalar em meio litro, de acordo até com as necessidades e a renda do contexto geográfico onde está inserida. Por outro lado, também o fomento da indústria nacional, mas a criação de novas indústrias. Depois também a criação de postos de trabalho, porque a indústria, por mais mecanizada que seja, precisa de mão de obra. Por outro lado, a questão das divisas, a propalada situação das divisas, também, se nós importamos em grandes quantidades, nós depois temos aqui também a poupança de não comprar já o produto embalado, portanto, em quantidades mais reduzidas. Por outro lado, e aqui também a pergunta de que é que estamos a falar, de que produtos é que estamos a falar? Estamos a falar de 15 produtos. Açúcar, arroz de farinha, arroz, farinha de trigo, farinha de milho, feijão, leite em pó, óleo alimentar, ração animal, sal grosso, sal refinado, sémola de trigo, carne de porco, carne de vaca, margarinas e sabão. Isto está constante no número 1 do artigo 4º do Decreto Executivo 63/21 de 17 de março. Para quem se destina este decreto executivo? Para todos os agentes comerciais que exerçam atividade de importação no território nacional. Para quando entra em vigor, e o CUSI fez isto, disse também na introdução, dia 17 de junho. Ou seja, a partir de hoje, temos 60 dias para que todos os agentes, sejam importadores, sejam autoridades de fiscalização, sejam os industriais, para se adaptarem a este enquadramento legal. A margem de poupança que nós fizemos das consultas vai entre 20% a 25% sobre o preço base que nós estamos a importar hoje. Isto quer dizer que não só é a população que vai pagar menos pelos produtos que vamos importar a granel, mas também divisas que nós não vamos poupar porque não vão ser pagas no estrangeiro para importarmos já produtos de dimensões menores ou de quantidades menores. Só para termos aqui uma representação mundial do que é que estamos a falar e do impacto que isto tem, em contas de 2019 estamos a falar de quase $1 bilhão. Isto quer dizer quase 1000% do PIB de Angola. Portanto, obviamente isto é uma escala mundial, mas só para termos uma grandeza de que isto faz parte já do dia-a-dia das importações e exportações a nível mundial. Eu não sei se é um exemplo que se aplica propriamente à nossa realidade, porque nós não temos como depois aferir qual vai ser o resultado, qual é o resultado hoje da indústria do embalamento. Mas isso vamos ter a possibilidade de falar mais para trás, porque este slide, Daniel Sapateiro, se me permites, é um slide sobre o qual se levantam inúmeras dúvidas. E a primeira é, quando nós falamos de uma margem de poupança de 20 a 25%, nós estamos a nos ater a quê exatamente? Esta poupança está aonde? Essa poupança está na questão da quantidade comprada versus aquela que é expectável de que vamos comprar, porque vamos comprar em grandes quantidades, e aqui foi feita uma consulta a industriais do mercado. Portanto, este custo é o custo da aquisição ou é o custo do produto em Angola? Esta redução do custo da importação em big bags é o custo de quanto eu, o importador, pago lá fora ao meu fornecedor, comprando em contentores ou comprando em sacos de até 1 tonelada, ou é o custo da mercadoria, uma vez importada, chega aqui à porta do armazém? Bom, nós estamos a falar o que nós vamos pagar ao fornecedor lá fora, mas como todo o processo logístico tem um conjunto de variáveis.
E algumas têm umas constantes, que têm a ver, por exemplo, os honorários do despachante que podem ser variáveis, as taxas aduaneiras que têm a ver com as quantidades, mas na consulta e para a elaboração desta apresentação e pela informação que nós pretendíamos ter e porque isto é novo, e também temos que, obviamente, isto é um processo novo. Qual é o processo novo aqui? A questão da importação por via de Big Bags, portanto, não há histórico. Mas é fácil obter estes dados. Sim, nós sabemos... Angola importa produtos há bastante tempo. Pô, mas nós deveríamos, para tal, devíamos ter o custo na importação convencional, ou seja, como hoje até hoje feito, até à introdução do dia 17 de junho e por via daquela do Big Bag. E nós, como não temos histórico, e isso é que era importante fazer aqui uma comparação. Nós temos aqui um erro no slide, porque, e pedimos desculpa aos nossos telespectadores, era para termos ali competitivas e não comparativas conforme está, mas isso para dizer que nós temos aqui do ponto de vista de custo de dois produtos que foram selecionados, o quanto é que eles ficam a importar em big bags e em sacos de 25 ou 50 quilos. É aqui uma diferença por tonelada, no caso concreto de $50. O que me parece, a dúvida que se levanta em relação a esta matéria é se depois, no processo de importação, este custo, esta vantagem na redução do custo não é diluída. Não, repare. E a pretensão de reduzir o preço destes produtos, e atenção que estamos a falar dos produtos da cesta básica, desaparece. Repare, se nós compramos e pagamos mais barato ao fornecedor ou ao exportador, portanto, neste caso, obviamente que todas as outras variáveis estão consignadas ao custo de aquisição. Por exemplo, vou dar um exemplo, nós temos o IVA de 5% sobre os produtos da cesta básica. Portanto, se eu pagar mais baixo ao meu fornecedor, obviamente eu vou pagar menos de IVA e assim sucessivamente. Portanto, há um conjunto de fatores que estão ligados ao preço da aquisição. Nesse sentido, e aquilo que trouxemos, tendo em conta a informação que está disponível, e isto é importante que os telespectadores também tenham este entendimento, é de que quisemos trazer aqui dois produtos ou até matérias-primas, digamos até matérias-primas, farinha de trigo e arroz. A farinha de trigo é aquela que, por exemplo, faz o pão. É com um dos ingredientes principais para se fazer o pão. E o arroz não só para consumo humano, mas também para os telespectadores saberem, hoje a indústria cervejeira serve-se muito do arroz para a elaboração da cerveja. E isso portanto, e também todos nós temos a noção de quanto são importantes estes dois. Repare, estamos a falar de 400 para, só, se é possível, para 550, portanto estamos a falar de $150, são 27% a mais, ou a menos se comprarmos por Big Bag, e aqui, se for a um pacote de arroz por 1 kg, e se for por Big Bag, estamos a falar de 50%. Mas o problema que se coloca aqui nessa matéria, Sapateiro, é que nós temos depois variáveis que me parece que não estão propriamente dimensionadas. Uma delas é depois as questões inerentes à cadeia de custos para a importação, e outra, não menos relevante, é a questão da desvalorização, que certamente vai ficar diluída aqui, porque os importadores colocam no preço as expectativas de subida, de perda de valor da mercadoria, portanto, num processo de venda. Portanto, aquilo que é um eventual ganho por comprar em big bags, na altura de eu vender, acaba por não se concretizar. Sobre isso, eu tenho uma opinião, e ela até é pública, que é a questão de que as entidades fiscalizadoras devem fazer também esse trabalho de verificar a sobrefaturação, porque essa expectativa pode ser também um alvo de sobrefaturação. Repare, essas expectativas, todos os agentes comerciais já o praticam. Também devo dizer para os telespectadores de que o Kwanza este ano está a fazer uma inversão, não está a perder valor, mas até está a ganhar face ao dólar, por exemplo. Mas não há propriamente uma fundamentação do porquê desta valorização. Há algumas causas. Uma delas é a subida do petróleo, que está a haver aqui mais receita
fiscal e receita, portanto, para o país. Por outro lado, o consumo privado desceu bastante, não só no ano passado, mas ainda derivado também ao aumento dos preços, que nós vamos verificar de questões de inflação, de que o consumo privado das famílias está a níveis, por exemplo, muito baixos, que permite que, por exemplo, nós tenhamos mais tempo de importação por via das reservas internacionais líquidas, que hoje, à data de 15 de abril, que é um dado muito atual, temos 12 meses,19 de importações. E isto quer dizer que estamos a consumir menos. Exatamente. Vamos só rapidamente também mudar já de slide. Este slide tem a ver com uma outra questão relacionada com a dinamização da indústria por via desse processo de embalamento. Acontece, nós não temos dados reais e recentes, exatamente, do que é que efetivamente em Angola se embala, onde e como. O potencial. Exatamente. E o potencial de embalamento. E temos aqui dados do Ministério do Comércio, mas que são de 2014. 2014. E que foi feito um censo... Pelo meio temos a crise, pelo meio temos... a desvalorização cambial muito forte. E temos uma série de empresas e indústrias que encerraram. Portanto, nós estamos a trabalhar com dados desatualizados. Desatualizados e o CUSI sabe que nós tentámos essa informação, mas ela... Em que é que o Ministério se baseia para dizer que esta medida vai mudar o quadro da indústria do embalamento? Onde é que está a base para poder dizer isso? CUSI, muitas das empresas já fazem embalamento. Quais? Por exemplo, temos empresas de detergentes, empresas alimentares que fazem esse embalamento. A questão, e tem que se o dizer, é que nós precisamos de dados mais recentes, por exemplo, onde elas estão, a capacidade instalada e potencial, face também ao prazo muito curto, que hoje só é mais de 60 dias. E nesse sentido, há aqui também, mesmo em 2014, podemos ver que 3 grandes setores fazem os 86%, que também ao nível da população empregue também está muito nestas 3 áreas, alimentar, mobiliário, pasta de papel e metalúrgica, e portanto, que quer dizer que há que conhecer, há que fazer uma geolocalização das empresas, e eu nesse sentido também devo dizer o seguinte: nós temos um Plano Nacional de Industrial 2025, que tem um grande objetivo, é passar de 6,6% do PIB que cria a indústria transformadora em 9% do PIB. Face a isso, há aqui um trabalho de organização industrial, que não é só o Ministério da Indústria e Comércio, a Associação Industrial de Angola e outros parceiros que devem interagir para que nós tenhamos, de facto, capacidade instalada e este decreto executivo seja mas executável. Precisamos trabalhar com dados reais, porque, por exemplo, e voltando um bocadinho a essa matéria das indústrias, as indústrias que o sapateiro se refere são fábricas que processam e embala a sua própria produção. É a sua própria produção. Portanto, nós para esta matéria, nós estamos a falar de muitos dos importadores importam em formatos que não são esses que o Decreto Executivo 63/21 obriga. Não, é aquele, chama-lhe o convencional. Exatamente, até hoje, os sacos de importam 50. hoje. Portanto, essa transformação vai obrigar a que haja por parte destas unidades empresariais e fabris uma adaptação, uma transformação em parte das suas estruturas de organização. Com certeza. Estamos a falar de custos que vão entrar, vão depois impactar no preço final do produto. Sim, isto tecnicamente é o chamado, portanto, CAPEX, que no fundo é investir para modernizar, adaptar o seu circuito fabril, produtivo, face a um conjunto, não de necessidades internas, mas por via da legislação. Mas eu também prefiro, CUSI, olhar isto de outra maneira. Há aqui uma oportunidade. Há uma oportunidade de nós, país, pouparmos dinheiro, os consumidores, porque esta medida visa descer os preços destes 15 produtos. Sim, mas temos aqui duas variáveis que não vão permitir isto de forma objetiva. Mas que depois isto tem uma cronologia e, portanto, quer dizer, por exemplo, em 2022 já estamos a falar de mais um conjunto de produtos, além destes 15, que, por via dessa capacidade instalada que as empresas vão ter que fazer, até para se adaptarem, para estarem no mercado, serem rentáveis, e depois outros produtos. Porque esta transformação peca por tardia. Portanto,
Neste sentido, obviamente há aqui um tempo. Provavelmente esse tempo dos 60 dias poderá ser prorrogado. Vamos ver. A questão é que há este tempo, há pessoas e obviamente há aqui um conjunto de entidades que penso que vão estar de acordo com isto. Seja o Ministério da Indústria e Comércio. Tu te referes ao facto da medida estar a ser adotada tardiamente, mas será este o momento ideal para fazermos isso? Cussi, essa questão é sempre uma resposta de $1 milhão. Idealmente, por exemplo, seria 2012, 2013, antes da queda abrupta do preço do petróleo e que depois deu a origem à desvalorização cambial do Kwanza. É que nós estamos a adotar esta medida, desculpa só, Sapateiro, nós estamos a adotar esta medida no momento em que, e daquilo que nós temos visto, há uma preocupação, inclusive ao nível não só da equipa económica, mas também inclusive do próprio Presidente da República, relativamente aos preços dos produtos. E atenção que estamos a falar aqui essencialmente de alimentação. É sobre esta a questão que esta matéria vai incidir de forma bastante acentuada, de forma assertiva, exatamente. Será este o momento certo? Nós, a partir do dia 18 de junho ou no dia 17 de julho, um mês depois, nós já vamos poder sentir os efeitos desta medida? Eu penso que o Ministério e este programa também visa isso, é no fundo alertar e falar às pessoas e às empresas, aos importadores, aos comerciantes, de que isto é uma medida que vai estar em vigor. Portanto, vamos todos nos adaptar, porque ela não é um não retorno. Do meu ponto de vista, não há retorno. Além de que, respondendo à pergunta, Cussi, se é o melhor momento, é um momento que nós fazermos alguma coisa para descer os preços dos produtos. As pessoas estão a sentir, de uma vez por todas, uma crise social e económica muito forte. E há um conjunto de produtos que nós identificamos, que todos nós falamos. Seja a cenoura, eu acho que a melhor metáfora é a cenoura. E a cenoura não está aqui incluída. Mas se nós pudermos, de facto, embalar, por exemplo, a cenoura, para embalar tens que produzir primeiro. E trazer da lavra para cá. Exatamente. É outra questão. Mas o que estamos a falar é de descer os preços. Estamos a falar de descer dos preços da alimentação humana, mas da ração animal também, porque não, caso contrário, não há aqui um processo de alimentação humana por via da criação e abate dos animais. Exatamente. Este quadro significa que estamos em tempo de intervalo. Nós vamos voltar, até porque sobre esta matéria existem neste momento mais incertezas e dúvidas do que propriamente respostas. Eu convido-lhe a voltar quando estivermos na segunda parte. O meu convidado é Daniel Sapateiro. Estamos a falar do Decreto Executivo 6321, um decreto que tem, no essencial, uma medida bastante importante que tem a ver com as restrições à importação de produtos pré-embalados. Até já. Uma vez mais, boa noite. Estamos de volta para a segunda e última parte do Direto ao Ponto. Hoje estamos a falar do Decreto 6321, aquele que define as novas regras de importação, essencialmente de produtos da cesta básica, que, de acordo com a medida do Ministério da Indústria e Comércio, pretende-se que a partir de 17 de junho estes produtos sejam importados em unidades em big bags. É disso que nós estamos a falar, portanto, sacos grandes que vão de 1 tonelada até muito mais. Hoje a conversa é com Daniel Sapateiro, ele é economista, é o meu convidado para falarmos sobre este assunto. Eu começo esta segunda parte dando conta de uma carta que nós tivemos acesso, que foi enviada pelo Grupo Técnico Empresarial para o Ministério da Indústria. Nesta carta, este colégio de empresários, estamos a falar de mais de 20 associações socioprofissionais, associações empresariais, atribuem ao Decreto Executivo
e estou a citar os trechos da carta, dizem que existem incongruências e falhas técnicas. Há muito mais para dizer, aqui são 10 páginas no total, mas eles concluem dizendo que o decreto padece de falhas legais e técnicas graves que não se justificam e apenas terão como consequência a total desregulação do mercado de abastecimento no país. Isto também vai na sequência do que prevê o número 2 do artigo 4. E o que é que este artigo, ponto 2 prevê? A excepcionalidade da importação de 9 dos 15 produtos cuja importação está restringida nos formatos habituais, portanto, em sacos, em unidades de até 50 kg. Portanto, nessa exceção, pode-se importar em unidades até 5 quilos. Dependendo do produto. Dependendo do produto. No rigor, nós estamos a falar de unidades até 5 quilos. É o caso, por exemplo, de sacos, bidões de óleo. Portanto, não há aqui espaço para confusão, distorções, vazios na lei, interpretações completamente distorcidas. Bom, houve concertação para se adotar essa medida? Quando eu tive acesso a essa carta e o resultado da lei, alegadamente parece que houve, no trabalho técnico, antes da lei ser elaborada e publicada em Diário da República, que estas entidades não foram auscultadas. Isto está a ser feito agora? Desconheço se foi ou não foi. Depois de adotar a medida, que está a ouvir não. E a querer esclarecer? Alegadamente, não. E é uma pena, porque eles são quem está no dia-a-dia na indústria. E até de forma corporativa, por associações e tudo mais. E tem dito isso publicamente, atenção. Por outro lado, a questão no número 2 do artigo 4º do decreto executivo fala de que, portanto, não anulando os 15 produtos, há a possibilidade de importação por via excepcional desse conjunto de artigos com umas dimensões diferentes do que aquela que está plasmado no número 1 do artigo 4º. Quem é que pode importar de acordo com o número 2? Todos os agentes comerciais com licença de importação. Ou seja, não vou importar em sacos de 25 em de 50, vou passar a importar o mesmo produto, mas em unidades mais pequenas, é isso? Sim. A questão é que, como os produtos não estão identificados, os subprodutos, portanto, imaginemos o arroz, mas o arroz, há subprodutos do arroz. O basmati, há o arroz carolino, agulha, etc, etc. Portanto, eles estão plasmados no código da pauta aduaneira. E, portanto, esse decreto executivo, no meu entendimento, carece de um despacho do Ministerial, portanto, do Departamento Ministerial do Ministério da Indústria e Comércio, para que haja aqui um aprofundamento desta informação. Caso contrário, o que pode acontecer é que haja aqui, de facto, nesta lei, o aproveitamento por via dos importadores, que podem ser só importadores, mas podem ser também grossistas e retalhistas, importar um conjunto de bens ao abrigo deste número 2 do artigo 4º. E aí, face também ao contexto que nós conhecemos do país, pode haver aí um aproveitamento deste artigo. E por isso é que eu considero que antes de 17 de junho de 2021, quando vence aqui o período dos 90 dias, de haver um despacho, que é legalmente um despacho do Ministério da Indústria e Comércio, a aprofundar este número 2 do artigo 4º, para que também todos os agentes comerciais e importadores e grossistas e retalhistas saibam, de facto, o que é que está ali incluído. Ok. Vamos atacar agora este slide sobre os produtos da cesta básica que mais têm pesado, portanto, no bolso dos cidadãos. E aqui estamos a falar para as pessoas. É muito importante que falemos para as pessoas, porque, tendo em conta que o rendimento das famílias tem vindo a ser cada vez mais reduzido pelo aumento dos preços, e aqui vamos falar do óleo de palma, o óleo alimentar e o arroz corrente. Eles representam, portanto, e o frango, perdão, 73%. 73% de um conjunto de produtos que fazem e que, portanto, do dia-a-dia das famílias.
Nós aqui fizemos também a inclusão de quais são os produtos que vão estar e que estão previstos neste decreto executivo. Portanto, 2 deles fazem, 2 deles não fazem. E, portanto, também fomos aqui ao valor de produtos licenciados em janeiro e quanto é que eles representam em valor nas importações. Portanto, se nós importássemos por via de Big Bags, pouparíamos naquelas contas dos 20-25%, 20 a 25% de 34 milhões de dólares e 19,92 milhões de dólares. Isto, no fundo, visa, e volto aqui a sublinhar, visa a redução dos preços destes 15 produtos nesta primeira fase, para que haja aqui, de facto, uma redução da inflação e o aumento do rendimento das famílias. Porque, caso contrário, a situação económica e social tende a agravar-se. E é isto que nós temos vindo a ver e temos aí até um gráfico a seguir que representa esta questão. Esta é uma medida, entre outras medidas. Nós não podemos ver isto de uma forma... temos que contextualizar. Nós temos o Decreto Presidencial 23/19, que, no fundo, implementa o PRODESI. Nós temos também um conjunto de medidas por exemplo, de redução de preços controlados da cesta básica. Preços vigiados. Vigiados, exatamente. E para que haja aqui um controle, neste caso administrativo, sobre os preços que a grande parte das famílias consome. E aqui, neste gráfico, podemos ver aqui nos últimos 5 anos a trajetória da inflação. E a partir de setembro de 2017, portanto, aqui a partir deste momento, é quando toma posse o Presidente da República, João Lourenço. Vamos ver isto de uma forma, parte da sua governação tem uma descida da inflação, mas depois aqui, estamos a falar nos meados de julho, começa uma trajetória de 2019, uma trajetória de subida, da qual nós continuamos a sentir essa subida da inflação e a redução do poder de compra. Só para nós também estabelecermos o que é que estamos a falar aqui. Estamos a falar de que, e temos aqui um erro, pedimos desculpa aqui aos senhores telespectadores, de que nós, neste momento, em Angola, e face ao mesmo período de março de 2020, estamos com uma taxa de inflação, ou quer dizer que os preços aumentaram naquela seleção de produtos que o Instituto Nacional de Estatísticas tem para fazer essa aferição, de 24%, praticamente 25% de aumento dos preços de um ano para o outro. Já neste ano, já temos, portanto, nestes primeiros 3 meses, já temos 5,45% de inflação acumulada. Isto ao nível do país. Se formos ao nível de Luanda, já estamos com 6,83% de inflação acumulada e 26,83% de inflação face ao mesmo período do ano passado. Portanto, esta medida do Big Bags tem que ser enquadrada, e outras, do Executivo, da redução da inflação, para que, evidentemente, aqui as famílias tenham mais rendimento e consumam, porque isto depois aqui é uma questão de um ciclo vicioso. Menos rendimento, menos produção, mais desemprego e, outra vez, a redução das disponibilidades das famílias. Nós estamos a falar de medidas administrativas, Daniel Sapateiro. É com medidas administrativas que nós resolvemos a questão dos preços? Os Estados, os governos, devem ser agentes reguladores legislativos para que haja um ambiente de negócios propício ao investimento, à criação de emprego, ao pagamento de impostos e contribuições. Mas aí é que está. Estas medidas estão a ser adotadas, mas, por exemplo, os empresários tiveram 3 meses que é para, imagina, licenciarem indústrias de embalamento. Em 3 meses não se licencia uma indústria. Em 1 ano não se licencia uma indústria. Portanto, a pretensão de reduzir preços por via dessa medida não se concretiza em 1 ano. Bom, e nós estamos a falar de soluções urgentes. Cosi, nós do meu ponto de vista, estamos a falar de 2 coisas, em 2 tempos diferentes. Primeiro, as empresas já instaladas que já estão a fazer embalamento ou que possam até fazer uma conversão parcial do seu negócio. Aliás, ao longo deste confinamento, percebemos que as empresas tiveram que se adaptar, aquilo que faziam, tiveram que se adaptar para continuar a sua faturação, a sua produção e faturação. Por outro lado, estamos a falar daquelas que poderão vir a instalar as suas unidades fabris. E aí estamos de acordo. Mas as medidas e as reformas estruturais dos países não se medem até 1 ano, porque isso é um curto prazo. As medidas e as reformas estruturais têm sempre um alcance de médio e longo prazo.
eu percebo que para as famílias que estão-nos a ver neste momento, isso significa muito pouco, porque amanhã têm que comer e depois da manhã têm que comer e não vão comer daqui a 3, 5 anos. Mas repare, nós temos que de facto semear este tipo de situações, de reformas, para que elas depois tenham reflexo na vida do dia-a-dia dos angolanos e angolanas. Algumas, e esta é de muito curto prazo, 3 meses é extremamente curto prazo, mas também é um período de facto para abrir aqui as mentalidades de que é urgente tomarmos medidas face ao crescente preço dos produtos mais básicos que nós, angolanos, consumimos. Este slide tem a intenção aqui de representar aqui também com informação estatística muito atualizada, já de março, portanto hoje, à data de 17 de abril, já por via do INE, publicado, que os produtos alimentares e bebidas não alcoólicas têm um impacto no índice de preço do consumidor nacional / inflação de 78%. Quer dizer, e isto até em economia se ensina que a lei de Hegel, portanto, quanto maior a parte da população tem rendimentos mais baixos, ela tende a consumir grande parte do seu rendimento em produtos de alimentação e vestuário. Quando as famílias têm rendimentos mais altos, elas consomem não só parte da alimentação, mas em menor escala ou percentagem do seu rendimento, mas depois também tem outro tipo de vertentes, por exemplo, de culturais, etc, etc. E o que nós percebemos, e nós sabemos que somos um país de renda média baixa, de que grande parte do consumo e do rendimento das famílias vai para a alimentação. Então, se nós não controlarmos a inflação, e aqui os 15 produtos para a alimentação humana e animal, se não forem, de facto, controlados, e aqui o Estado, o Governo, tem também essa pertinência de controlar como agente regulador, mas depois obviamente, são os industriais, são os agentes económicos que, por via da sua prática comercial, obviamente também fazem parte da solução do controle da inflação. Exatamente. Vamos já partir para este último slide que nos dá o quadro geral do que é que está bom, precisa ser corrigido e o que é que precisa ser melhorado. Muito sucintamente, já temos indústria. O Ministério da Indústria e Comércio deve também, face a esta situação, apresentar-nos mais dados, onde estão as empresas, o potencial, quantas pessoas emprega, quando também há a expectativa de criação de postos de emprego. Mas já agora, porquê que este dado até agora não está disponível? Não existe este número? Cussi, não há um estudo que fundamente esta decisão, nomeadamente sobre este dado relacionado com as fábricas, a indústria que existe só para embalar, onde está, como embala e o que é que embala? Não existe este dado? Eu não posso responder porque não sou do Ministério da Indústria e Comércio, mas eu quero crer que exista, pese embora também o ano que passou, que possa ter feito aqui duas coisas. Destruição de empresas, portanto, insolvência de empresas, e a criação de empresas, sejam formais ou sejam informais. Este ano, que é um ano de transição do fim, o controle da Covid-19 com a vacinação da população, faça também um novo censo, face a 7 anos depois, à necessidade de percebermos o que é que temos, para que até consigamos cumprir o Plano Nacional da Indústria 2025. Vamos avançar? População jovem, estamos a fazer reformas estruturais, há um plano de desenvolvimento industrial 2025, há um plano de desenvolvimento 2018-2022, que são reformas estruturais que a médio e longo prazo vão dar frutos. Os pontos a melhorar, no fundo, a nossa indústria carece de normalização e de boas práticas, de que elas tenham, de facto, um conjunto de padrões internacionais. Melhorar a fiscalização e punir as más práticas de importação e comércio ao nível da sobrefaturação e da especulação de preços. Aliás, esse é um dos graves problemas que nós temos, é de que as faturas licenciadas estão não são compagináveis com os preços que, por exemplo, são transacionados nas bolsas de Boston, por exemplo, das matérias-primas.
A especulação de preços por via, inclusive, da gestão da expectativa do Kwanza e da sua valorização ou desvalorização, a sincronização, a melhoria da sincronização entre três entidades fiscalizadoras, a Administração Geral Tributária, a Polícia Fiscal e a muito recente criada Autoridade Nacional para a Inspeção Económica e Segurança Alimentar. Pontos fortes que nós temos e que, de acordo com aquilo que é a expectativa de todos, e só pode ser assim, é a criação de emprego, formação profissional para os trabalhadores, poupança nas divisas, poupança inclusive nos salários que vamos deixar de pagar a expatriados técnicos que estejam na indústria, engajamento do Governo, do Ministério das Relações Exteriores, na diplomacia económica, departamentos ministeriais, IPEX, acordos bilaterais que nos possam, de facto, trazer investimento estrangeiro, investimento direto estrangeiro. A requalificação das empresas, e este é muito importante, Cussi. Nós já temos empresas, elas poderão se transformar para se fazer embalamento. Muitas das empresas não faziam máscaras faciais e elas passaram a fazer máscaras faciais por causa do Covid. As empresas podem ter este âmbito de elas recriarem-se e elas também adaptarem-se, apetrecharem-se e outros empreendedores criarem empresas, mesmo uma escala micro, criar um autoemprego industrial para este fim do embalamento. Já estamos mesmo agora, com as ameaças. crise de tempo. Os grupos económicos instalados, portanto, influenciar e mobilizar a opinião pública, os agentes económicos, que nós não temos condições, que o prazo é muito curto, que as nossas empresas não têm potencial ao nível da necessidade do embalamento, portanto, face à necessidade de embalamento e do consumo das famílias, a necessidade de melhoria das condições administrativas e judiciárias, entre outras, para a melhoria do ambiente de negócios. A questão dos nossos rankings do ambiente de negócios, ou doing business, que aqui pretendeu-se plasmar. A requalificação das estradas, pontes, viadutos, portanto, para infraestruturas. Trazer os produtos do campo para a cidade. E a questão que não se fica por aqui, uma lei nova de terras que permita que os investidores possam ser donos de terras. A questão também aqui, para terminar, de que nós precisamos de mais informação de quem de direito para que este decreto executivo, que todos queremos que surta o efeito pela descida dos preços, consigamos, de facto, todos os agentes económicos, pesquisadores, economistas, possam também estar aqui a dar o seu papel, a sua opinião, para que a população viva mais. Okay. Daniel Zapateiro, vou agradecer a tua presença aqui nesta edição do Direto ao Ponto, agradecer também a si, Carlos, telespectador, que esteve connosco desde as 21 horas, a altura em que nós começámos. Estivemos a falar hoje do Decreto Executivo 63/21 do Ministério da Indústria e Comércio, que tem a ver com as novas formas de importação de produtos da cesta básica. Volto a dizer que, no essencial, a importação de produtos em formatos pré-embalados passa a partir de dia 17 de junho a sofrer algumas restrições. É um assunto que não reúne consenso, é bom que se diga, não reúne consenso entre a classe empresarial. A expectativa é que ainda venha a acontecer algumas alterações, algumas situações que precisam de ser melhor acertadas, porque o fim último desta medida é reduzir o preço dos produtos alimentares. Está tudo dito por hoje. Eu vou agradecer mais uma vez a sua presença aí deste lado. Nós voltamos na próxima semana com mais um tema no Direto ao Ponto.